Neste vídeo, falaremos sobre os desdobramentos mais recentes no conflito entre Ucrânia e Rússia, incluindo uma grave interceptação de comunicação que revela ordens criminais russas, o uso impressionante de drones pelas forças ucranianas e ataques significativos à infraestrutura russa. Também abordaremos a turbulência política no Canadá, com a renúncia de Justin Trudeau. E se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e ative o sino das notificações para não perder nenhum detalhe sobre os principais acontecimentos do mundo. O recente vazamento de informações sobre a interceptação de uma ordem de execução por parte das forças russas revela o quanto a situação na Ucrânia tem se intensificado. A conversa capturada pelos serviços de inteligência ucranianos Você está no Fronte Brasil. Envolve um comandante de uma unidade russa que dá a ordem para executar um prisioneiro de guerra ucraniano. O soldado que capturou o prisioneiro de guerra informa seu comandante sobre a captura, e a resposta dele é clara: tenha uma conversa pessoal com este Ukrop e zero ele. Esse tipo de comando é um reflexo da brutalidade e desumanidade que permeiam o conflito, levantando questões sobre as violações de direitos humanos que estão ocorrendo nas frentes de batalha. A Ucrânia, por sua vez, continua a expor esses atos ao mundo, denunciando o tratamento desumano imposto pelas forças russas. Por outro lado, a Guarda Nacional da Ucrânia tem demonstrado grande capacidade de adaptação ao utilizar drones de forma cada vez mais eficaz. Recentemente, as forças ucranianas realizaram ataques de precisão contra um sistema de defesa aérea Buk-M1, um dos principais sistemas de defesa antiaérea de fabricação russa. Este tipo de ação demonstra não apenas o avanço nas capacidades tecnológicas das forças ucranianas, mas também como a guerra moderna está cada vez mais sendo moldada pela inovação e precisão. A destruição de um sistema tão crucial não só enfraquece a defesa aérea russa, mas também envia uma mensagem clara de que a Ucrânia está equipada e preparada para enfrentar as forças inimigas de maneira mais eficaz, ao mesmo tempo em que minimiza os riscos para suas tropas. Além das vitórias no campo de batalha, um novo golpe significativo foi desferido pela Ucrânia contra a infraestrutura vital da Rússia. A Security Service of Ukraine, conhecida como SBU, foi responsável por um ataque ao terminal de Ust-Luga, um dos maiores portos de comércio marítimo da Rússia. Esse terminal é um hub logístico crucial para a venda de petróleo e gás da Rússia através de uma frota sombra. O ataque à infraestrutura de transporte e comercial da Rússia visa reduzir suas reservas de divisas estrangeiras, necessárias para financiar a guerra. A SBU também declarou oficialmente aberta a temporada de algodão de 2025, uma referência aos ataques contínuos à infraestrutura russa e ao impacto nas finanças russas, que estão se tornando mais insustentáveis à medida que o conflito se arrasta. Por outro lado, em termos de diplomacia e direitos humanos, o ano de 2025 promete mudanças significativas no tratamento de prisioneiros de guerra. Foi discutido um acordo preliminar que sugere que as trocas de prisioneiros se tornarão mais sistemáticas, com uma prioridade para a devolução de soldados ucranianos que estejam em condições críticas ou gravemente feridos. Esta medida não apenas oferece uma perspectiva mais humanitária para o conflito, mas também abre um caminho para uma possível redução das tensões e para um possível avanço no processo de negociação. Além do cenário militar e de segurança, o Canadá também está enfrentando um momento turbulento em sua política interna. O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, anunciou sua renúncia após uma série de crises políticas que abalaram sua liderança. Sua saída ocorre em um momento particularmente delicado para o Canadá, pois a tensão entre os Estados Unidos e o Canadá se intensificou, com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, constantemente atacando o governo canadense, chamando-o de governador, e referindo-se ao Canadá como o 51º estado. Além disso, Trudeau foi pressionado a agir em relação à questão da imigração e ao aumento do custo de vida no Canadá, o que gerou uma revolta interna dentro de seu partido. Sua renúncia também ocorre logo após a saída de sua ministra da Fazenda e vice-primeira-ministra, Chrystia Freeland, que não concordava com as políticas adotadas por Trudeau em relação às ameaças de tarifas impostas pelos Estados Unidos.
Essas crises políticas se somam ao desgaste da imagem de Trudeau, que, apesar de ter sido aclamado quando chegou ao poder em 2015, viu sua popularidade cair ao longo dos anos devido à crescente insatisfação com sua gestão econômica e social. No cenário militar, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, tem se reunido com suas forças armadas para avaliar a situação nas linhas de frente, com especial atenção para a cidade de Pokrovska, onde as forças ucranianas estão concentrando esforços para manter a linha de defesa. Em uma reunião de Estado-Maior, Zelensky discutiu a necessidade de mudanças internas no exército ucraniano, incluindo a rotação das tropas e a gestão mais eficiente dos recursos humanos nas forças de defesa. Além disso, o presidente se reuniu com especialistas internacionais para acelerar o fornecimento de armas e trabalhar em novas relações diplomáticas que beneficiem a Ucrânia. Ele também mencionou que há boas notícias diplomáticas por vir, o que pode indicar novas parcerias e apoio à Ucrânia em seu combate à agressão russa. Com esses eventos se desenrolando, o cenário global parece estar cada vez mais polarizado, com grandes potências e aliados em jogo, enquanto os desafios internos e externos afetam tanto o campo de batalha quanto a política internacional. No mais recente episódio de combate na região de Kursk, um veículo blindado de transporte de pessoal, APC, Stryker da 80ª Brigada Aerotransportada da Ucrânia, foi forçado a adotar uma abordagem pouco convencional após ficar sem munição. O Stryker, que desempenha um papel crucial no transporte de tropas e no apoio ao fogo, acabou sendo usado de forma improvisada como uma arma de atropelamento. Sem munição para continuar o combate de maneira convencional, a tripulação do Stryker avançou sobre as forças russas que estavam tentando se reagrupar, atropelando uma unidade de infantaria russa. Este incidente exemplifica a brutalidade da guerra moderna, onde os recursos se tornam escassos e as forças são obrigadas a adotar medidas extremas para garantir a sobrevivência e o sucesso nas frentes de batalha. Embora o uso de um APC para esmagar tropas inimigas seja uma tática rara e desesperada, ela demonstra a adaptabilidade e a determinação das forças ucranianas diante das adversidades no campo de batalha. Em Mariupol, uma cidade que permanece sob ocupação russa, as autoridades locais decidiram tomar uma decisão controversa ao pavimentar as calçadas da cidade, mas com uma peculiaridade. Eles também pavimentaram as árvores. Esse ato chamou a atenção de observadores internacionais e civis locais, que expressaram indignação pela maneira como a natureza foi tratada. Ao pavimentar ao redor das árvores, as autoridades russas eliminaram uma parte importante da vegetação urbana, transformando a paisagem de Mariupol em uma área de concreto e asfalto. Isso simboliza a destruição não apenas da infraestrutura física, mas também da identidade e da cultura de uma cidade que já havia sofrido imenso durante o conflito. A população local, que ainda enfrenta dificuldades após os intensos combates, agora tem que lidar com uma paisagem desoladora, onde até os elementos naturais foram suprimidos em favor de uma estética impessoal e fria. Esse movimento de pavimentação levanta questões sobre a gestão da ocupação e os impactos de longo prazo nas cidades afetadas pela guerra. Se você achou essas informações valiosas, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e compartilhe sua opinião nos comentários. Fique ligado, porque o que vem a seguir será ainda mais crucial para entendermos o rumo dos acontecimentos. E esse foi o vídeo de hoje. Comente a sua opinião aqui nos comentários. Também comente sugestão de vídeos e deixe o like. Até o próximo vídeo do Fronte Brasil. Olá, queridos telespectadores, sejam bem-vindos ao Fronte Brasil.